Nessa série ainda de Gênesis, eu quero falar com vocês qual a razão de Deus rejeitar o primogênito. Eu não sei se você já percebeu isso, mas Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael foi rejeitado, o filho da escrava foi rejeitado e o filho da livre foi aceito, foi recebido, o filho da promessa. A Bíblia diz que Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi o primogênito, Esaú foi rejeitado. As bênçãos foram recebidas por Jacó. Jacó teve 12 filhos. O seu filho preferido se perdeu, José. Nós já falamos sobre a história de José, que parte da história dele. Mas José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés o primogênito e Efraim o segundo filho. E Manassés foi rejeitado também. Eu quero que você se lembre da história quando José foi levar os seus 2 filhos para o seu pai Jacó abençoar e colocou um à sua direita e outro à sua esquerda. Na verdade, existe uma tradição, e essa tradição é bíblica também, que diz que a mão de Deus, a mão direita, o lado direito de Deus, a destra de Deus, ela representa a misericórdia, representa as bênçãos, mas a mão esquerda, o lado esquerdo, representa o juízo. Alguns rabinos dizem que Deus criou o Éden, o Gan-Éden, com a sua mão direita e o homem com a sua mão direita, mas o Guerrinom, o inferno, com a sua mão esquerda. Então quero que você tenha isso em mente, que a mão direita representa as bênçãos de Deus, mas a mão esquerda representa o juízo de Deus. Quando Jacó foi orar, debaixo da sua mão direita estava Manassés, e debaixo de sua mão esquerda, o seu filho José colocou o filho Efraim. Quando Jacó foi orar, ele mudou as mãos e ele abençoou o segundo moço. Então, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. O primeiro foi rejeitado. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado e Jacó aceito. Jacó teve 12 filhos e José 2. Dos 2 filhos de José, Manassés e Efraim, Manassés foi rejeitado e a bênção ficou com Efraim. Por que é que sempre o mais moço fica, o segundo fica com a bênção? Eu vou te explicar. Porque o segundo representa o Messias, o primeiro representa o primeiro homem, representa Adão. Se você estudar a história de Jacó e de Esaú, você vai descobrir isso, você vai identificar fácil isso. A Bíblia diz que Esaú nasceu peludo e nasceu vermelho. Esaú foi pai de Edom. Agora perceba comigo que no hebraico a palavra Edom, ela vem de Adam. Adam, que vem de Adama, Adamá, que significa solo, solo vermelho, barro vermelho. Então, Esaú é o símbolo do primeiro homem, mas Jacó é o símbolo de Cristo. Talvez aqui você entenda por que Jacó se vestiu de Esaú. Porque Cristo teve, o Messias, ele teve que se vestir de homem. Ele teve que colocar as vestes de Adão para vir aqui à terra. Então, perceba comigo que todo primogênito ele é rejeitado, mas o segundo ele recebe as bênçãos dobradas. Eu não sei se você sabe, mas há uma lei na Bíblia que diz o seguinte, que todo o primogênito ele tinha o dobro de herança do segundo filho. É por isso que na parábola do filho pródigo, o filho mais velho ele não aceitou a volta do seu irmão. Que cá para nós que não voltou por arrependimento, como muitos pregam, muitos ensinam. Ele voltou por um ato egoísta, porque a Bíblia diz que ele estava sentindo fome e ele disse no seu coração, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome, e eu pereço de fome. Ele pensou nele, ele não pensou no pai, mas foi recebido pelo pai, porque essa história não é sobre o filho, essa história é sobre o amor do pai, o amor que o pai tem por nós. Então, quando ele voltou, ele foi mal recebido pelo seu irmão. Por quê? Porque toda a sua herança, o mais novo, o segundo, já havia gasto. E toda aquela festa que o pai estava produzindo era com o futuro dinheiro, a futura herança do filho mais velho. Por isso que ele não aceitou. Um dia voltaremos a falar disso em um assunto mais estendido e mais complexo. Mas eu quero que você agora, por agora, entenda isso. Que todo o segundo filho é aceito, porque é uma imagem do Messias, e todo o primeiro é rejeitado, porque o primeiro homem, Adão, trouxe pecado para a terra, mas o segundo trouxe bênçãos. É por isso
que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, porque era uma imagem, a imagem do Messias dizendo a Adão: você não vai destruir as coisas, eu vou consertá-las. Deus abençoe a sua vida.